Glória a Deus. Por isso que a palavra fala que a gente tem que sempre estar preparado, para que a surpresa não nos pegue, né? E eu gostaria que os irmãos fechassem o olho nesse momento e pedissem ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala de um jeito que nós entendemos, Deus. Tira, Deus, toda a falta de entendimento que chegou aos nossos cérebros, aos nossos pensamentos. Esquadrinha, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos e os nossos corações. Senhor, que eu não venha falar nada de emoção aqui, mas eu venha falar tudo dentro da Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, me usa como canal de bênção, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado nesta manhã, Pai. Para que o Teu nome seja engrandecido nesta manhã, Pai. Estou aqui, Senhor, disposta a fazer o ID do Senhor e fazer, Senhor, com muito temor e tremor, Pai. Porque se o Senhor quiser operar, ninguém pode impedir, Pai. E nós estamos te pedindo, te clamando e te rogando. Opera maravilhas hoje sobre as nossas vidas, Pai. Opera através da Tua santa palavra, Deus. Tira toda a falta de entendimento, todo espírito de incredulidade, toda a trave dos nossos olhos, todo o tampão dos nossos ouvidos e toda a dureza do nosso coração. Hoje seja caído por terra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pregar outra coisa, mas Deus mandou eu pregar Gênesis 7, que fala do juízo de Deus. Que é assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim e no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares e 7 machos e 7 fêmeas. Dos animais que não são puros tomará apenas um casal, o macho e a fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, 7 machos, 7 fêmeas, a fim de que preservá-la em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos, quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos e sua mulher e os filhos de suas mulheres entraram para se livrar da água do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e todos os animais pequenos que se movam rente ao chão, vieram a Noé, entraram à arca exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desapareceram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Só até aqui. Amém? O que Noé fez? Obedeceu. Noé era o quê? Um agricultor. E Deus mandou o que Noé ser? Um engenheiro. Olha só o que Deus faz quando Ele acha justiça dentro do nosso coração. Quando Ele acha fidelidade dentro de nós. O que é impossível aos nossos olhos, o que não cabe em nosso entendimento, o Senhor faz caber. Porque Noé conhecia de construção? Não, ele conhecia de terra, de agricultura. Era isso que ele conhecia. E o Senhor falou para ele: constrói a arca num tempo onde que não chovia. Só tinha o vapor, onde caía as gotinhas. E ele começou a falar primeiro, eu creio que ele começou a falar primeiro para a esposa, os filhos, depois chegaram os parentes mais chegados, depois chegaram os parentes mais distantes, depois chegaram os vizinhos, depois chegaram os colegas, e mesmo assim ele continuou fazendo o que era para fazer. E quando o Senhor nos chama para fazer algo, e esse algo tem um tempo, porque toda promessa leva tempo, todo propósito leva tempo, nada é do dia para a noite, porque se fosse assim, Jesus não tinha demorado 30 anos para começar o seu ministério. Por que que as igrejas estão ficando tão bagunçadas? Porque estão pegando os meninos que não têm experiência, que não sabem, para tirar proveito próprio e levando esses meninos para grande o quê? Para os leões ser devorados.
chamado como boi de piranhas, que antigamente o povo falava, que jogava um boi que era velho para ser comido para os outros boi passar. Então a igreja virou um negócio, e um negócio vergonhoso que tem trazido escândalo. Mas isso também não é novidade para o povo de Deus, porque assim diz a palavra, que é necessário que haja escândalo, mas ai daquele que vier o escândalo. Era melhor nem ter nascido, era melhor ter enrolado uma corda no pescoço e se atirado no meio da profundeza do mar. E Deus olhou para uma geração perversa, uma geração ruim, uma geração maligna, uma geração que Deus deu nojo e arrependeu porque ele tinha feito. Olha para vocês verem a situação que estava naquela geração. Não é diferente dessa geração que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo como Sodoma e Gomorra vivia. Nunca se viu tanto a promiscuidade igual está havendo agora neste momento. Mas isso também é bíblico. O Senhor falou que essa geração seria julgada com mais veemência do que foi Sodoma e Gomorra. Então, o que o Senhor viu? Um homem justo, íntegro. E ele, por causa deste homem, ele não destruiu a nação inteira, deixou uma família. E o Senhor ensinou ele a construir, o Senhor ensinou a família dele a suportar, e o Senhor ensinou a ele a não ouvir as críticas. Quantas vezes que o inimigo chega até a nós com críticas? Ah, você está louco de fazer isso. Isso não vai dar certo. Que loucura é essa? Quem é isso? Deus jamais ia mandar você fazer isso. Ainda coloca Deus. Ainda coloca Deus para falar as coisas humanas que eles não entendem, que é a sobrenatural. Quanto os estudiosos falam mais ou menos que foram 100 anos que levou. Mas a idade certa, exata, ninguém tem. Mas imagina você, 100 anos construindo algo que você nunca construiu, obedecendo a um Deus invisível que ninguém podia ver, mas ouvia a voz, e entrou no coração de Noé de uma tal forma que nada abalou Noé. Nada. E por que nós estamos vivendo abalado? Por que nós estamos vivendo chocado? Por que nós vivemos cansado? Por que nós vivemos esmurecendo? Se Jesus, quando foi naquela cruz, ele falou o quê? Está tudo consumado, está tudo pronto. Eu já fiz, eu já paguei para mim, por você está pago. Eu se tornei seu redentor eterno, seu sumo sacerdote. E por que nós não acreditamos? Porque nós estamos igual aquele povo. Está vendo acontecer, está vendo, ouvindo a voz, e não está acreditando porque está dando ouvido a quem não é para dar ouvido. Hoje o Senhor está falando na igreja, para de ouvir o que não é para ouvir. Se eu falei, está falado. Se eu falei vai romper, vai romper. Se eu falei vai acontecer, vai acontecer. E é para você. O Senhor tem falado contigo. E você tem questionado porque você tem dado ouvido para quem não é para dar ouvido. Ah, mas isso é loucura, nós estamos em tempo de crise. Não vamos conseguir, é daqui para pior, prepara para o pior. Mentira! Porque quando o Senhor na Covid quis fazer milionário, o Senhor fez. Quando o Senhor quis quebrar a empresa, o Senhor quebrou. Tudo está nas mãos do Senhor. Então o que nós temos que ter? Consciência de quem é o nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ter relacionamento com quem é o nosso Pai. Nós temos dado ouvido para quem não é para dar ouvido. E Noé continuou construindo a arca. Continuou. Eu creio que é o que eu passo aqui há 5 anos. Muitas vezes as pessoas vêm e falam, eu vou te ajudar, eu vou isso, eu vou aquilo. E de repente some todo mundo. E eu não crio expectativa em ninguém, você sabe por quê? Porque o Senhor me colocou o meu coração alinhado à vontade dEle. Aleluia. Pode ter gente ou não pode ter gente, eu estou aqui. Eu e a minha família está aqui na arca. Eu e a minha família está aqui construindo o que o Senhor quer que construa. Como que vai ser? Não sei. De que maneira? Não sei. Mas eu estou obedecendo a voz do Deus que é invisível. Que eu não preciso de apalpar, que eu não preciso de pegar, mas eu preciso de crer. Aleluia.
E o Senhor hoje está falando, vamos pôr a nossa família na arca. Na arca. Muitas vezes queremos colocar quem não é para colocar. E a Bíblia fala família dentro da arca. Família. Família. Para de preocupar com quem não é para preocupar. Para. Porque aquele povo vinha lá e falava na cabeça de Noé, os amigos falavam na cabeça de Noé, os colegas falavam na cabeça de Noé, todo mundo falava. Mas o Espírito de Deus não deixou Noé ouvir ninguém a não ser ele. Que hoje os nossos ouvidos, os nossos olhos, seja alinhado à vontade do Senhor. Porque Noé obedeceu. E obedeceu de uma tal maneira que a casa dele entrou. E Deus destruiu tudo. E só que houve um preço. O preço da obediência. O preço de anular. O preço de ter um tempo para Deus. Um tempo de você falar assim, agora eu vou parar, eu vou descansar, não descansar parado, mas descansar fazendo o que o Senhor mandou fazer. Porque é assim que o Senhor nos quer. Descansando, mas fazendo do jeito que Ele quer que seja feito. E Noé assim fez. E construiu a arca. E quando construiu a arca, o Senhor... Vai lá, Noé. Entra os seus filhos também. Porque eu vou ter que povoar a terra. Então, pega as 3 namoradas. Entra também. Fecha. E quando começou a chover, eu chego a arrupiar. Porque imagino o desespero da família de Noé gritando. Dos amigos de Noé gritando. Abre! Abre! E o Senhor falou, não. Vocês tiveram 100 anos de chance. Vocês tiveram 100 anos para ouvir a minha voz. Ele ouviu, ele fez, ele obedeceu. Muitas vezes ele não falava, mas vocês tinham o testemunho dele. Batendo prego, construindo a arca. E lá o povo zombando, ó o louco! Ó o louco lá! Ele e a família dele ficou louco, e ele caladinho, fazendo. Muitas vezes você não precisa se justificar para ninguém. Quem vai te justificar são os seus atos. É a sua posição, é a sua postura que vai justificar você. E hoje nós queremos brigar com todo mundo, queremos mostrar que somos mais santos, queremos mostrar que somos melhores. Nós não somos melhores, porque assim a palavra nos chama de vermezinhos de Jacó. A graça nos foi dada para que ninguém se vanglorie. E nós temos nos vangloriado do jeito errado. Do jeito errado. E Noé colocou a família dele. E o Senhor, como um justo juiz, mandou o anjo passar o betume do lado de fora. Porque o Senhor não tem dó. Ele tem amor. E quando ele aplica a disciplina dele, ai, ai, ai. Quem pode nos tirar da mão dele? Ninguém. E quando eu imagino que Noé sofreu, porque eles ficaram parados 7 dias. Imagina, 7 dias para começar a movimentar. Mas eles não podiam sair da arca. Porque lá fora tinha o quê? Tinha morte. Lá fora tinha destruição. Agora vamos lá para aprender o que é amor. Aí tinha os bichos. Tinha os compartimentos, tinha família e tinha as noras. É fácil viver um ano trancado dentro de uma arca, trabalhando. Cada um amanhece um dia emburrado, mas não tem como largar. Não tem como falar, ó, você vai lá pro Rio de Janeiro, porque eu tô cheio da sua cara e eu vou ficar aqui em Goiânia e vamos dar um tempo. Não. Lá eu podia subir um degrau e voltar, cuidar dos bichos e encarar tudo de novo. Fedendo, com bosta, com urina, com tudo, tinha que ser limpo. Lá não tinha como sair, porque se saísse tinha o que? Morte. E só tinha uma janelinha de 45 centímetros. Só. Então lá eles aprenderam mais ainda o que é família. Lá eles aprenderam a amar, a perdoar. Lá eles aprenderam a cuidar um dos outros, ainda mais a cuidar dos bichos. Lá eles aprenderam a administrar, fulano, você vai fazer isso, Beltrano aquilo e aquilo outro. Ah, mas eu não quero, não é escolha. Escolhido não escolhe, escolhido só obedece.
E nós estamos querendo muito fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e nós não entendemos que é da maneira e do jeito do Senhor. Se o Senhor falar assim, vai lá para a praça e começa a gritar que eu estou voltando, você não tem que questionar, ah, Senhor, mas isso agora já é fora do padrão. Ah, Senhor, isso agora já não é legal mais. Antigamente isso dava certo, agora eu tenho vergonha. Eu vou fazer para o Senhor no TikTok. E a gente querendo fazer do nosso jeito. E não é assim. Nunca foi e nunca será. Não é eu e nem você, é Jesus. É Jesus que temos que colocar no centro. E Ele vai fazer o que? Ele vai nos constrangir. Precisamos ser constrangidos. Porque senão não matamos o nosso ego. Não matamos o nosso eu. Continuamos arrogantes, prepotentes, cheios de si. E desse jeito nós não iremos lá na salvação. Mas como o Senhor um dia me falou aqui, uma vez salvo, sempre salvo. E eu vou provar isso para vocês, porque nem eu acreditava nisso. Então, lá em Efésios 1 fala da predestinação. Nós somos predestinados a Cristo. Nós fomos predestinados a Ele. E Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como nos grudar. Porque quando eu vim, como vocês sabem, eu vim de uma família totalmente destruída. Nunca na vida que eu poderia hoje falar do amor de Cristo. Nunca que me passaria isso na cabeça. E Jesus me pegou. Porque eu e a minha família é predestinada à salvação. Como eu creio que cada um aqui é predestinado à salvação. Eu creio. Porque o Senhor veio para todos. Mas aqueles têm os predestinados à salvação e tem os que não são. E isso nós não sabemos quem é. Só naquele grande dia, por isso que fala que teremos surpresa. Então, quando Noé levou a família dele, que houve a morte, que houve a destruição todinho, e eles ficaram um ano aprendendo a amar uns aos outros. Imagina que ano longo esse. Imagina que ano difícil esse. Imagina o quanto foi dolorido. O quanto que foi cansativo. Que até o próprio Deus esqueceu. Deixou. Falou, vamos ver até quando eles vão suportar. Um belo dia, o Senhor lembrou. Ah, Noé. Ele lembrou? Não, eu creio que isso ele faz isso porque eu falo que Deus tem um grande senso de humor. Ele sabe como fazer conosco. E você, depois que Jesus veio, que você aceitou Jesus como seu único salvador, você está colocando a sua família dentro da arca? Porque hoje a nossa arca é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos protegido. Nós temos dado conta de perdoar o suficiente? Nós temos dado conta de amar do jeito que precisa? Nós temos dado conta de suportar o que precisa suportar? Ou nós temos murmurado? E a pior murmuração que se chama no tempo atual é a murmuração calada dentro do coração. Ai, irmã, mas eu não falo, mas seu coração reclama o tempo todo. A sua mente está ligada no volt de reclamar. Eu não vou conseguir, eu não vou poder, isso não vai acontecer, isso é impossível, isso é aquilo outro. Olha que você está doente, quase infartando. E você fala, por quê? Nem eu sei, sabe? Porque você deixou a sua mente dominar você de uma tal forma que ela te adoeceu. E hoje o Senhor quer o quê? Trazer o quê? Cura. Porque quando Jesus foi lá naquela cruz, Ele foi para nos curar, para nos libertar. E foi assim que o Senhor tentou mais uma vez com Noé. Depois de um ano, desceram e falaram, procria e faz tudo de novo. E mais uma vez, a outra geração foi bombada. Mais uma vez, outra geração foi reprovada. Mais uma vez, a geração continua sendo reprovada. Até Jesus vir. Até Jesus vir e tocar e falar assim, eu vou ser o redentor desse povo. Porque esse povo ainda não entendeu. Esse povo ainda não compreendeu. E quando eu falei de Efésios, Deus está mandando eu ler para mais uma vez a nossa mente entender quem é o nosso Cristo ressurreto. Que fala aqui em Efésios 3. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensível em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e o que ele fez derramado sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O que é que nós temos que pedir? Espírito Santo, derrama sobre nós sabedoria e entendimento, porque é isso que precisamos para conseguirmos prosseguir. Porque sem a sabedoria e sem o entendimento, nós vamos continuar o quê? Reclamando, murmurando e não entendendo. E quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus, através dos dons que ele derrama sobre nós. E ele derrama a quem se apraz. Mas o não nós já temos. O que nós temos que continuar? Pedindo, clamando, rogando, rasgando os nossos corações e reconhecendo o quão pecador miserável nós somos. Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos justificou. A palavra nos garante que somos predestinados à salvação. E o sangue de Jesus pode nos dar, através do Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento, o temor, o tremor. Para quê? Para podermos pegar a nossa família e ficarmos dentro da arca. A arca é o sangue de Jesus. A arca é o sangue de Jesus que foi derramado sobre toda a terra. Toda a terra foi derramado o sangue de Jesus. Então que nós viemos hoje, nesta manhã, que é uma manhã linda que o Senhor nos deu, entender que sem Jesus nós não iremos conseguir. Que sem o Espírito Santo a nossa casa será destruída. Sem a obediência nós não conseguiremos vencer. E nós temos que cessar todas as vozes malignas que têm nos parado, feito que nós não obedecemos e tem colocado frieza, rebeldia e tristeza dentro do nosso coração. Porque o que mais tem dentro das igrejas hoje são crentes que estão afastados de Cristo. São crentes que sentam por obrigação. Vou sentar porque o pastor tem que me ver. Vou sentar porque fulano tem que me ver. E esquece que nós temos que ser vistos pelos céus. Aqui nós não precisamos de reconhecimento. O reconhecimento que nós temos que buscar é dos céus. Porque você tem pensado na salvação? Você tem pensado naquele grande dia? Se o Senhor vai te chamar, ó amada da minha alma, entra. Ou o Senhor vai falar, afasta de mim porque eu não te conheço. As pessoas não estão pensando nisso mais. Por isso estão se tornando amantes de si mesmo. Por isso estão com comichão nos ouvidos. Por isso que estão tendo o pastor que merece, que é o pastor que agrada o seu coração, que enche o seu ego, que fala, não irmão, pode continuar, você não perde a salvação. Você não perde, mas Deus te coloca um anzol no seu nariz e te mostra quem é Ele. Porque assim Ele fez comigo. Ele pôs um câncer para eu entender que Ele é Pai. Que eu não mando em mim. Que até o resto da minha vida eu tenho que obedecer a Ele e fazer a vontade dEle. E é assim que Ele faz com aqueles que Ele ama. Assim que Ele faz com aqueles que é predestinado à salvação. Ele coloca o anzol todos os dias no nosso nariz. Você sabe por quê? Porque só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que ter as duas coisas. Por isso que precisamos do Espírito Santo nos dar o Espírito da sabedoria, do entendimento, da interpretez da palavra, do temor, do tremor, para estarmos vivendo uma vida conforme precisamos viver. Ai, irmã, mas eu estou em uma igreja que é tão legal, que é isso, que é aquilo. Cuidado.
que está te matando, está te esfriando. Está te esfriando de uma tal forma que você está conformando com esse mundo. E a palavra fala o quê? Não conformeis com este mundo. Andai na contramão deste mundo. Ai, mas aí eu vou ser chata. Seja chata. Ah, mas aí ninguém vai gostar. Não importa. Gostaram de Jesus? Chamaram Jesus de Beelzebul. E agora, a hora que te dão uma xingadinha, você fica triste. Um dia eu tava aqui, uma pastora virou pra mim e falou: você é macumbeira, você é isso? Eu falei: misericórdia. Eu falei: ai, Jesus, eu nem me sinto espírito, eu nunca pisei. O Senhor falou: cria vergonha, levanta, chamou meu filho de Beelzebul. Vamos, não dá tempo de ficar chorando, não. Vamos, é assim que Jesus nos trata. Jesus nos trata: vem, não, cria vergonha na cara, levanta e vamos embora. Vamos embora, porque o poder eu já te dei, a ousadia eu já te dei, a coragem eu já te dei. Eu já fui lá e fiz o que você não podia fazer, eu já fiz. Então levanta, tem bom ânimo, fala não pro pecado. Olha, todo dia que você acordar, você olha e fala assim na bolota dos seus olhos e fala assim: carne ordinária, hoje eu te mato. E isso é diário, isso é o todo tempo. Não é porque Jesus hoje fez um milagre que você vai parar, não. Aí que você tem que vir, porque daí vai vir pancada, porque daí vai vir investimento maior do reino, dos principados e das potestades. Que o Senhor Jesus hoje venha nos renovar e que nós viemos entender que nós e a nossa casa nós temos que colocar na arca. Mas nós não podemos obrigar ninguém a ficar na arca. Mas com a nossa atitude as pessoas vão querer se elas vão ficar ou não. Nós não podemos mudar ninguém, mas nós podemos mudar nós mesmos. Porque é através da nossa mudança que o reflexo vem em todas as pessoas aonde você passar. Muitas vezes você terá que gritar, muitas vezes você vai ter que falar e muitas vezes você vai ter que calar. Então entenda em qual estação que você está e pede a Deus o discernimento para você sobressair sobre essa sua estação. E vai vir algo terrível no mundo. Jesus tem falado. Nós temos orado aqui em jejum de manhã e só vem palavra de conselho. Só vem palavra dura, mas é necessário. Mas também vem uma palavra de acalanto. Aqueles que estão em mim não sofrerão dano nenhum. Então vamos, nós e quem da nossa família quiser, vamos levar para dentro da arca. E lá vamos permanecer. Vai ser difícil, não será fácil, será angustioso, mas lá tem vida. Lá tem vida. Com todas as dificuldades, lá tem vida. Na arca tem vida. Fora da arca tem morte, tem inundação, tem destruição. Mas dentro da arca há vida. E que a vida do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz, por mim e por você, hoje venha nos restaurar mais uma vez. Hoje venha nos renovar mais uma vez. Hoje Ele venha transformar o que era morte em vida mais uma vez. E que todo comichão saia dos nossos ouvidos, para que nós obedecemos ao Senhor. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, por favor.